Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, 23 a 27. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 23 ao 27. Amém? Glória a Deus. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Até aqui. Eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja, Senhor, o teu santíssimo nome. Obrigado, meu Deus, pela presença do Senhor neste lugar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, porque ela é a verdade, Senhor. Ela é digna de inteira aceitação. Senhor, fala conosco nesta noite de forma clara, de forma que venha nos edificar, nos alimentar a alma, Senhor. Senhor, nós vivemos dias não muito bons, mas eu quero pedir a misericórdia do Senhor sobre mim, sobre os meus irmãos, não somente aqui desta congregação, mas toda a tua igreja que está espalhada sobre a face da terra, Senhor. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é Deus, não há outro além de ti. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. É certo que todos nós estamos nesta terra e Deus tem um propósito para cada um de nós enquanto nós respiramos. Há um convite que todo ser que respira louve ao Senhor. É verdade que quantas vezes nós paramos para louvar o Senhor enquanto nós respiramos? Quantas vezes nós gastamos tempo para nos dedicarmos ao Senhor no dia a dia tão concorrido como está o mundo hoje, né? Eu acredito que a Bíblia nunca foi tão concorrida com os smartphones como está sendo agora. É incrível como nós chegamos em algum estabelecimento e pessoas estão jantando ou almoçando e, de repente, elas terminam logo o seu almoço e já pegam seus celulares e começam a passar mensagem. Talvez está passando mensagem para a pessoa da frente. Eu fico pensando quanto tempo nós gastamos para louvar o nome do Senhor. Quanto tempo eu tenho gastado, irmãos, eu falo isso porque eu também me cobro. Eu não vim aqui trazer nenhum peso de condenação sobre ninguém, porque eu não posso julgar absolutamente ninguém. Mas o meu conceito sobre aquilo que Deus me colocou para falar nesta noite, irmãos, é sobre como nós estamos fazendo esta corrida que Deus nos permitiu correr. A porta é estreita e apertado é o caminho, mas todos nós temos que correr. Qual é o seu alvo?
quem tem sido o teu principal alvo? Né? Então, fica com essas perguntas no seu coração, porque o apóstolo Paulo ele está falando para um povo que já conhecia um pouco de Olimpíadas, já sabia o que era uma corrida, já sabia o que era um estádio. O Brasil, esse ano, vai realizar a sua primeira Olimpíadas. E haja visto que eu vou estar lá. O Japão realizou uma Copa, eu estava aqui. O Japão, agora o Brasil realizou uma Copa, eu estava lá. O Brasil vai realizar uma Olimpíada, estarei lá. Então, Deus não quer que eu pratique muito esportes. Mas eu vim de uma terra, de uma origem engraçada, irmãos, eu fico feliz por isso, porque achei um lugar para mim. Porque enquanto eu era jovem, eu fazia uma arte marcial daquela terra de lá. E minha mãe falava assim, é um bom karateca. Mas quem olha para mim hoje, irmãos, não dá 0,001 para dizer que eu seria um atleta. Mas quando esses dias achei engraçado, eu estava indo banhar, arranquei minha camisa, minha mãe, ela está um pouco debilitada, mas ela, de vez em quando, ela pensa, né? Minha mãe é muito esperta. Ela olhou assim, estava meio escuro, e eu estava lá de short e uma toalha na mão. Você parece um sumotori. Irmãos, era para acabar o dia. Eu pensei comigo assim, meu Deus, a minha mãe está consciente. Louvado seja o nome do Senhor. Ela está consciente. Irmãos, o fato é que nós não podemos perder a esportiva, né? Todo atleta tem que ter o fair play. Não, mãe, tá bom, só ia tomar banho, deixa para lá. E realmente, quem quiser se candidatar a um esporte chamado sumô, quem se acha um pouco acima do peso, vai fazer sumô, irmãos. Você vai se tornar um atleta. Amém? Mas eu quero voltar à palavra, irmãos, porque eu sei que o Japão ele pode tentar nos dominar, irmãos. Trabalhar no Japão secularmente é uma coisa muito estressante. Você viver um contexto cultural, local, naquele país, talvez você diga, você parece japonês. Você deve falar até um pouco de japonês, mas estar entre os japoneses, irmãos, é um desafio tremendo. Quer correr? Quer correr bem? Quer alcançar o alvo? Corra com fé. Corra de tal maneira, como diz o apóstolo Paulo, que o alcanceis. Sabe o que é correr de tal maneira? Entenda João 3,16, porque a palavra que João escreve lá é que Deus, o Pai, nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tal maneira, deu seu Filho unigênito. Que tal maneira é essa? Não dá para se explicar em palavras, mas Jesus Cristo explica em atos. Ato de amor. Jesus foi até aquela cruz de tal maneira que era o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo por pessoas que não eram dignas de ser chamadas igreja, por pessoas que não eram dignas de ser chamadas filhos de Deus, por pessoas que não eram dignas de ser chamadas de redimidas, regeneradas, justificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Eu e você. Nós não éramos dignos, irmãos, mas de tal maneira foi o amor do Pai, e de tal maneira é o convite que Paulo faz à igreja de Corinto. Ótimo, mas eu pego para mim. Porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho, mas ai de mim se eu não correr de tal maneira também. Esta é uma corrida que o meu peso não vai fazer muita diferença. Essa é uma corrida que o que vai fazer a diferença é a minha convicção no Filho de Deus. É a minha convicção em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo ele é meu Senhor, Ele então é meu Salvador.
E se Ele é meu Senhor e meu Salvador, é aquele que me impulsiona, é aquele que me dá combustível para vencer também naquelas terras. Irmãos, eu falo para a glória de Deus, porque não tem como nós vencermos o dia a dia, e como o apóstolo Paulo fala, eu esmurro o meu corpo. Aqui a Bíblia está clara, eu não preciso entrar muito em detalhes, até porque o pastor Jesus, né, ele é mestre, então ele tem esse dom de esmiuçar a palavra, né, de transmitir a palavra da verdade com muita propriedade. Um dia eu já pensei assim, eu queria ser como o pastor Jesus, não deu certo. Hoje de manhã ele pregou sobre isso, eu lembrei. Ele falou assim que Saul deu o capacete, a couraça, a espada, e não deu certo para Davi. Teve dia que eu queria pregar igual o pastor Tadeu, eu dava aquela sapateada assim, eu falava assim, gente, meu início de ministério, irmãos, os irmãos não imaginam. Que dificuldade. Até eu começar a olhar para Jesus e não desejar ser o pastor Jesus, Aparecido. E nem o pastor Tadeu. E haja visto que tem ministérios distintos, bem distintos, separados mesmo. E eu falei assim, mas Senhor, e eu, onde é que eu estou? Quem sou eu? Aquela crise existencial da qual eu sabia que tinha que correr uma corrida, eu sabia que tinha um alvo, eu sabia que tinha um ministério acontecendo ali, não pela vontade minha, mas pela vontade do Senhor. Eu sei que eu cheguei aonde eu cheguei, não pelos meus méritos, não pelos meus esforços, ainda que eu tivesse que esforçar. Ainda que eu tivesse que me esmurrar. Irmãos, o corpo, Jesus, o Senhor, diz assim, o espírito, na verdade, está pronto. Mas o seu corpo, irmão, o meu corpo, a nossa carne, é fraca. O que você faz com uma carne fraca? O que você faz quando a sua carne geme de dor? O que você faz quando você se sente o pior homem na face da terra? Um desqualificado. O que você faz? Ai de nós, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos. É porque é por este nome que nós seremos ressuscitados. E é por este nome é que nós prosseguimos nessa corrida. Mas há necessidade de se esmurrar. Quantas vezes por dia você... Eu me conheço, mas eu pergunto para você, quantas vezes por dia você já foi confrontado a não se esmurrar? Durante as 24 horas do dia, irmãos, me perdoe que alguns artigos, às vezes, vai virar masculino, é por causa da língua, tá, irmãos? Às vezes eu não estou acostumado mais com o português, mas eu vou tentar falar um português mais claro possível. Mas das 24 horas do dia, quantas vezes você vai e esmurra o seu corpo? Quantas vezes você sonda o seu coração e diz, Humberto, isso não glorifica a Deus? Quantas vezes você pega durante o seu dia, atarefado, estressado, cansado, e está ali transpirando, e está ali se esforçando, está se afadigando, mas você tem o Espírito Santo. Você é templo e santuário do Espírito Santo. O teu corpo, irmão, geme, ele dói, é fraco. Mas quantas vezes durante o dia você diz, alma, sossega, coração enganoso, você não mais me governa, você não me governa mais. Porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, irmão. Você tem corrido como? Você é um atleta de Cristo? Você é um servo do Deus Altíssimo? Você é filho de Deus? E o diabo vai dizer, para que se esmurrar, Humberto? Para que se debater, Humberto? O pastor Jesus falou de uma coisa muito dolorosa para mim, porque hoje eu vejo a minha mãe, no ocaso, essa palavra para mim é até nova, tá, pastor? Eu falo velhice mesmo. Mas jaz nos esquecimentos. Não tem coisa mais difícil para um ser humano ser esquecido.
Quando eu estou no Japão, irmãos, essa família grande que eu vejo aqui, a família de Deus, a minha família, eu me contento com aquela pequena congregação da qual Deus me permitiu pastorear. Eu não me sinto esquecido, porque eu ainda corro uma carreira que me foi proposta. Eu sei em quem tenho crido e eu sei qual é o meu alvo, irmão. Agora, se você não sabe qual é o seu alvo, eu pergunto para você, se você não sabe qual é o teu alvo, eu tenho certeza que você não tem se esmurrado. Você não tem se reduzido à escravidão. E eu temo dizer isso, mas quem não anda bem com Deus, quem não nasceu de novo, quem não tem a alegria do Espírito Santo, quem não tem a coragem de chegar e dizer, olha, eu reconheço que eu não sou nada, que sou homem pecador, mas eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra. Jesus, o Filho de Deus, morreu numa cruz por mim, homem pecador. Sim, por mim, homem pecador, mas por ti também. Qual é a tua carreira, irmão? Qual é o teu alvo? Eu me esmurro várias vezes durante o dia. Eu já confessei com o pastor Jesus, porque de vez em quando a gente precisa de um confessionário, né? Mas é raro. Mas eu falo para o pastor Jesus, tem dia que a gente não quer ser nem crente. Tem dia que a gente não quer ser pastor. Aos irmãos, não se escandalizem, irmãos. Porque nós somos aqueles que também precisam se esmurrar diariamente. Não precisa preocupar com os hematomas, irmãos, porque o problema maior é a alma. Mas às vezes a carne, ela contribui, né? As concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Quantas vezes eu vejo no Japão as pessoas sendo conduzidas como aqueles rebanhos que vão para aquele, eu nem sei o nome daquilo mais, é tronco que fala? Para o boi passar, para ser vacinado? É tronco, né? É tronco? Sim. Então, obrigado, irmão. E são conduzidos a viver daquela forma. Não querendo, mas estão indo para o tronco. Quantos crentes resistem a se humilhar? Eu já tive dificuldades, irmãos. Porque da outra vez que eu estive aqui, eu falei para os irmãos que aquilo que eu acho que é justo e honesto, eu devo fazer. Se eu consigo produzir algo a mais, eu devo produzir algo a mais, não para a minha firma, não para o meu patrão, mas eu devo produzir algo a mais para a glória de Deus. Se eu posso ajudar alguém, irmão, eu tenho que ajudar, não para receber agradecimentos ou reconhecimentos. Eu tenho que ajudar para a glória de Deus. E fazendo isso, irmãos, só demonstra quem nós somos. Estar numa fábrica, estar no seu trabalho, você tem o grande privilégio, a grande oportunidade de testemunhar com a sua vida. De ser aquela luz que Jesus diz que você é. E de ser aquele sal que Jesus diz que você é. Você e eu, se nossa carne doer mais do que a nossa fé, nós vamos perder oportunidades, irmãos. O meu cansaço não justifica a minha vida diante dos olhos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eu estava meditando um pouco sobre esse texto e eu meditei um pouco sobre Jacó. Jacó, ele tinha o direito de primogenitura também, né? Por Deus, mas ele tinha que alcançar. Na minha corrida e na tua corrida, Deus não nos permite fazer atalhos, irmãos. Os atalhos não agradam a Deus.
Os atalhos nos atrapalham. O Espírito Santo pode dizer para mim ou para você: ora, Humberto. Ora, meu filho. E Humberto pode não querer orar. O Espírito Santo pode dizer assim: leia a palavra, medita nela, esforça-te. E Humberto pode não querer ler, porque a carne vai dizer: é um fardo. E eu quero dizer para vocês, irmãos, talvez eu esteja confessando, né? Que eu já me peguei mexendo no Facebook da minha esposa por mais de meia hora, 40 minutos, e não sobrou tempo para ler a Bíblia. E eu falei assim: mas está errado. Por que eu tenho tempo para bisbilhotar um Facebook ali, e eu não tenho tempo para ver aquilo que Deus quer falar comigo? Me perdoe, irmãos, eu não estou aqui proibindo ninguém de usar Facebook, tá? Eu estou querendo dizer que a minha carne é fraca. Eu estou querendo dizer que, às vezes, eu deixo passar 40 minutos do meu dia com o Facebook e eu não pego na Bíblia nesses 40 minutos, porque eu poderia estar muito melhor na minha caminhada se eu estivesse lendo a palavra de Deus, se eu estivesse meditando na palavra de Deus, se eu estivesse orando ao meu Deus. Porque o meu Deus é o teu Deus, é aquele que me olhou com misericórdia, é aquele que me atraiu para Ele, ainda eu estando sujo em meus delitos, em minhas iniquidades. Onde estão os teus acusadores, Humberto? Foram-se todos, Senhor. Nem tampouco eu te condeno, Humberto. Vai e não peques mais. Isso seria suficiente para qualquer crente quando ouvir essa palavra de Jesus. Eu imagino que tem tanto crente sedento, irmãos, que Jesus parece que não deu a água viva. Parece que do interior não flui, aquela fonte está seca. Não é uma fonte a jorrar para a vida eterna. A fonte está tão seca, mas tão seca, que está contentando com um post de Facebook. Tem um versículo aqui. E sendo que você e eu, nós temos abundância de águas vivas. Deixa o Espírito Santo fazer com que você vença a sua carne. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque Jacó, ele só foi aprovado, irmãos, depois que ele lutou como um príncipe. Enquanto ele fazia trapaça, Deus não aceitava. Mas o dia em que ele reconheceu: eu sem Deus eu não sou nada, eu preciso da minha bênção. Deus, vem comigo. Vem comigo, Senhor, na minha jornada, na minha maratona, na minha corrida. Eu preciso do Senhor. Deus não quer que os seus filhos tomem atalho. E o Senhor Jesus, o Filho unigênito outrora, agora primogênito dentre muitos irmãos, nem o Senhor Jesus fez atalhos, irmãos. Jesus, ele foi preso injustamente, julgado injustamente, condenado injustamente, crucificado injustamente, sepultado injustamente, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Oh, glória! No terceiro dia ele ressuscitou, irmãos. Quando eu falo de ressurreição, irmãos, eu fico impressionado porque alguns não vibram. Porque se não tem ressurreição, vamos comer e beber e amanhã então não morreremos. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Quantas vezes nós saciamos, não sabe de quê, irmãos? Comida. Não de Deus. Está aqui, ó. O meu caso acho que é ansiedade. E Jesus fala para mim: não andeis ansiosos por coisa alguma.
E por que está desse tamanho isso aqui, gente? Eu fico me questionando, Senhor, o Senhor fala uma coisa para mim e eu não consigo obedecer. Aí eu vou partir para o meu DNA, falar, a culpa é do DNA. Não cria vergonha na cara, Humberto? Um dia a minha irmã falou assim, você não tem diabetes? Você não tem pressão alta? Eu falei assim, o que eu posso fazer? Irmãos, graças a Deus, né? Acho que Deus tem um propósito ainda lá para o lado de lá, que Ele está me poupando um pouquinho para estender a caminhada por lá. Mas é assim, irmãos. Quantas vezes nós não nos esmurramos? Quantas vezes nós não nos reduzimos à escravidão? Irmãos, a indústria de cosmético está em alta. Tudo que se refere à beleza, academias está em alta. Produtos de beleza estão em alta, tudo, cirurgias plásticas estão em alta. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém quer um corpo sarado. É verdade, irmãos. Não tem crise nessas áreas. Não tem crise. Mas eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos reduzir o nosso corpo à escravidão. Não é a escravidão da dieta, não, irmãos. É de um coração enganoso, é de uma alma enganosa, é de olhos de concupiscências, de desejos muitas vezes malignos, que não glorificam a Deus. Que eu fico pensando, irmãos, que sujeitar-se é a mesma coisa de morrer. Reduzo à escravidão. Quem? O meu corpo. É a palavra que o apóstolo Paulo está usando. Eu vou considerar meu corpo como algo desprezível. Mas a indústria de cosmético está dizendo, né? Eu já vi uma foto assim engraçada de um gatinho olhando no espelho e ele vê um leão, né? Aquela autoestima, né? Tigrão. Aí eu fico olhando aquilo assim, e quantas pessoas de frente do espelho, tigrão. Aqui sai da porta, miau. Irmão, você vai lutar para sobreviver? Você está vivo. E você não é vivo de qualquer maneira, você tem a vida eterna. Você tem Jesus Cristo. Então você pode se sujeitar a esta escravidão para a glória de Deus. Por quê? Para quê? Irmãos, o ide do Senhor Jesus. Todo mundo gosta desse versículo, né, pastor Jesus? Pede-me. Pedir é fácil, irmãos. Se Deus quiser dar, peça. Mas faça alguma coisa. Pés que vão, joelhos que oram, mãos que doam. Se você quiser fazer algo melhor, faça os 3. É possível? É possível. Eu tenho que ser missionário, me preparar para um seminário. Não estou falando disso. Você pode fazer as 3 coisas, irmãos, dentro de casa. Tem muita gente com problema dentro de casa. Eu descobri que no ministério, a gente olha assim, algumas coisas, e eu descubro que tem muitos irmãos, parece que a casa virou uma arena de gladiadores. Eu não conseguia entender que aquela palavra que nos últimos dias seriam difíceis, que as pessoas seriam amantes de si mesmas. Eu nunca imaginei que pessoas passariam a ter um pensamento tão egoísta, de pensar somente em si mesmo. De não ter compaixão de quem divide a cama, com quem você divide a cama. De não ter misericórdia, porque você já conseguiu correr um pouco mais, mas aquele com quem você divide a cama, homem e mulher, você tem que parar um pouco e dar a mão e socorrer. Porque ela ou ele é um com você perante Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos reduzirmos à escravidão. Porque uma coisa, irmãos,
é você pregar aqui. Este lugar, ele é santo, você sabe por quê, irmãos? Por causa da palavra que se prega. Porque é a palavra de Deus. Se eu pregar a minha palavra, ela não é santa, mas a palavra de Deus, ela é santa. E para pregar a palavra de Deus, irmãos, Deus quer que nós sejamos como esse atleta. Como esse atleta que corre de tal maneira que alcança. Eu e você não corremos por coisas corruptíveis. Eu e você corremos por coisas muito maiores, superiores a qualquer coisa aqui nesta terra criada ou recriada ou restaurada. Nós corremos por uma coroa incorruptível. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele está voltando. E o que você tem feito? Como você está correndo? A sua pregação é de um homem, de uma mulher qualificada, qualificado, ou desqualificada. Aí talvez os irmãos pensem, puxa, ele saiu lá de lá para querer dar lição de moral. Olha, irmãos, só Deus sabe o quanto que essas palavras são verdadeiras. Porque eu não ousaria falar nada para os irmãos se não pregasse aquilo que eu vivesse. Eu não seria hipócrita, irmãos, perante o meu Deus. Em pleno século XXI, numa igreja tão linda como essa, cheia de pessoas com formações capacitadas em uma universidade. Eu não viria aqui, irmãos, para ficar brincando de puxar a orelha de irmão. Eu tenho uma grande preocupação comigo, mas a preocupação que eu tenho comigo é para quando eu pregar, eu não me encontrar desqualificado quando eu tentar te edificar. Eu não vim puxar a orelha. Eu vim tentar dizer para vocês que vale a pena, às vezes, a gente sair por 8 anos num país tão distante e deixar Deus tratar. Deixar Deus falar porque tem muitas pessoas que já não ouvem Deus. Muitas pessoas estão desprezando o Senhor. Muitas pessoas não se alegram quando alguém fala Jesus está voltando. Jesus ressuscitou. Não vos conformeis, irmãos, com este presente século. Se o Brasil está caminhando para uma posição boa, se esse ano deu uma esfriada, o Japão está muitos anos à frente em desenvolvimento. Mas sabe o que eu vejo lá, irmãos? Um vazio muito grande. Eu chego no Brasil, eu escuto os irmãos aqui do louvor, eu falo, quando é que nós vamos ter um louvor como esse lá no Japão? Ainda a gente canta com não é nem playback, pastor. Ainda é com música junto. O meu tocador veio para o Brasil, ficou o outro, mas a gente divide os irmãos que gostam de fazer o louvor lá. Ainda eu pego o Rafael para tocar. Quando você acha, achei um tocador, aí o tocador vem embora. Aí eu falo assim, agora vamos formar um grupo de louvor. Aí a gente continua usando música no fundo, irmãos, para a glória de Deus. Mas lá está anos-luz em tecnologia, avançado. Mas o vazio é grande, irmão. Você quer ser bem-sucedido na sua profissão, no seu negócio? Esforça mesmo, dedique, seja honesto, honre e glorifique a Deus. Da melhor forma possível, faça o seu melhor. Mas nunca, irmãos, jamais esqueça de que você corre uma corrida mais importante do que a sua profissão, do que os seus negócios, do que sua conta bancária, do que tudo que você pensar nessa terra. Você corre para um alvo específico. É Jesus Cristo. Se não for Jesus, irmãos, você pode ser o homem mais rico na face da terra. Você vai ser um homem vazio. Você vai ser o profissional mais realizado na face da terra, mas você vai ser um profissional vazio.
Igreja, vale a pena se esmurrar. Vale a pena se sujeitar a uma escravidão. Para que quando você pregar em casa ou fora de casa, você não seja desqualificado. Eu queria falar muitas coisas sobre o Japão, mas hoje eu não sei o que deu, viu, pastor? Não vai dar tempo de falar do Japão. Vamos parar por aqui, né? A próxima vez, então, irmãos, eu espero falar um pouco do Japão. Mas o que Deus tinha para me falar nesta noite, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que é essa palavra. Corra de tal maneira, irmãos. Você entrou por uma porta estreita, o caminho é apertado, que bom, porque todo dia você corre nela e você vai encontrar com a sua cruz. E alguns irmãos falam assim, pastor, está tão difícil carregar a minha cruz é tão pesada. Eu falo, irmão, morre logo nela. Para que ficar sofrendo, irmão? Cruz não é para carregar, a cruz é para morrer. Caminho apertado, sabe por quê, irmãos? Para você não desviar da cruz, você vai ter que chegar nela e morrer nela. Morra um dia de cada vez, irmão. O caminho é apertado justamente para isso. Não, pastor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e não seria atingido. Não vai ser atingido, mas morre na cruz, irmão. Porque Deus, Ele quer ser glorificado através da minha vida, mas também da sua vida como igreja. E você, o dia que aprender de parar de carregar a cruz e morrer nela, eu vou dizer para você, você vai ser um homem muito satisfeito com Deus. Você vai ser um homem muito realizado diante de Deus. Pastor, não fiquei rico, não tem problema. A empresa continua lá para baixo, não tem problema. Porque a sua alma é satisfeita com Deus. Porque não tem riqueza maior para o ser humano do que Deus. O mundo é carente de Deus, irmãos. A igreja não é carente de Deus. Ou pelo menos não deveria ser carente de Deus. A igreja era para ser o povo mais feliz da face da terra. Com tantos problemas assim? Com todas as dificuldades que enfrentamos? Porque nós temos esperança. Aquele malfeitor da cruz, irmãos, ele não fez muita coisa, parece, né? Mas tem 2000 anos que a mensagem é pregada em cima dele. O malfeitor que converteu, tá, irmãos? É meu irmão, é seu irmão. Aquele a quem o Senhor Jesus disse que ainda hoje estaria com ele no paraíso. Até hoje essa mensagem é pregada. Ele não fez tanta coisa? Fez, até hoje. E ele foi um dos homens que Deus usou para me fazer entender que a salvação é pela graça. Não é por mérito, irmãos. Deus me ama e Ele me deu a sua graça para que eu não vá para o inferno. Deus te ama e deu abundante graça sobre mim, sobre você, para que a igreja não vá para o inferno. Aquele homem tinha uma esperança ofegante, machucada, maltratada, destruída. Tinha. E o mais duro, a esperança dele morreu primeiro que ele. Jesus morreu primeiro que ele. E aí, irmãos? E aquelas palavras tão bonitas do Senhor, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele olha para o lado assim. E agora? Ele não sabia. Se sabia, eu não sei, não está escrito. Mas eu agora sei, você agora sabe também. O Senhor ressuscitou no terceiro dia. Ele foi assunto ao céu, está sentado à destra do Pai. Mas Ele é Deus, Ele é Emanuel, é Deus conosco. O pastor Josué orou aqui, e eu creio assim também. Porque Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ainda que a esperança morra primeiro que você, pode ter certeza que ela ressuscitou, ela é Jesus Cristo. Aquele homem foi um grande testemunho para a minha vida. Ele me ensinou o que é graça de Deus, o que é amor de Deus, o que é misericórdia de Deus. O Deus imutável. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas no terceiro é que ressuscitou, né? No paraíso ele já estaria naquele dia, mas no terceiro, a esperança
da igreja ressuscitou. Ele está vivo, irmãos. Tenha Jesus na sua vida não como uma religião. Jesus não é religião. Jesus é Deus. Só vou contar essa parte aqui, né? Tem uma irmã japonesa que foi batizada nesse verão passado. É a única japonesa que não veio para o Brasil. Ela queria vir agora dessa vez, mas eu falei, não deu certo. Ela falou assim, vou economizar, vou me planejar e um dia a gente vai. Daqui 3 anos o senhor tem que ir? Eu falei, tem. Eu falei, então daqui 3 anos talvez eu já estou preparado para ir ao Brasil. Ela falou assim, eu falei para ela, irmã, você sabia que tem uma igreja lá na minha cidade, que tem umas 500 pessoas que oram por nós aqui? E ora por você também, porque eu incluo você na carta. Ela, não acredito. 500 pessoas? Tem umas 500 pessoas aqui, pastor? É por aí para mais, né? Aí eu olhei e falei assim, é. Ela falou assim, não acredito, eu tenho que ir lá para ver. É por isso que ela queria vir. Ela não é tão crente, né? Meio Tomé, né? Mão ali, mas ela não, na verdade, ela realmente nasceu de novo, irmãos. Graças a Deus. E Deus tem falado muito com ela, né? E ela, assim, com certeza, se Deus permitir, ela vai vir aqui um dia. E essa pessoa, vocês riram aí, eu esqueci o que eu queria falar aqui sobre ela, né? Mas não tem problema, não. Ainda chega aquele dia que o pastor Jesus não esquece do que ele está falando. Mas é importante, irmãos, que Deus seja glorificado na nossa corrida, irmãos. Esmurra seu corpo o quanto você puder. Reduza ele à escravidão. E prega a palavra, irmãos. Prega porque vale a pena. Porque vidas precisam ouvir a respeito de Jesus. Vidas precisam de Jesus urgentemente. Lá no Japão? Lá no Japão. Aqui? Também. Dividindo a mesma cama? Também. Pais com filhos? Pais com filhas? Também. Filhos com pais? Filhas com pais? Também, irmãos. Seu vizinho? Seu conhecido? Se você ama a Deus, você deve amar seu próximo como a você mesmo. O dia que morreu o seu Hasegawa, um motorista que levava as mercadorias lá de onde eu trabalho. Hasegawa-san era um japonês. Queria falar de Jesus para ele, mas não deu tempo. Mas foi uma coisa tão engraçada, irmãos, que o Espírito Santo não me deu paz enquanto eu não falei com o meu patrão. Eu fiquei uma semana incomodado. Esse homem vai morrer quando? Já morreu o senhor Hasegawa, aí o senhor Kato-san. Vai morrer quando? Você olha para ele, ele tem uma saúde de ferro. Mas ele vai morrer quando? Um dia eu cheguei incomodado mesmo, irmãos. Eu falei, Senhor, não posso falar, aqui é uma fábrica. Aqui é o Japão, Senhor. Aqui eles não misturam nada. Não é igual aqui no Brasil, que você... Irmãos, eu fui aqui nesse tal do Rio Vermelho aqui, ó. Não é propaganda não, tá, irmãos? E eu fui fazer umas compras lá e de repente eu ouço uma canção chamada Quebrantado, acho que é da Fernanda Brum, não sei. Eu olhei assim e falei, Senhor, isso aqui parece o céu. Mas eu não vejo ninguém te adorando. E dentro daquela fábrica lá, aquele ambiente pesado, e eu incomodado, o Espírito Santo falou, é agora. E eu criei coragem, irmãos. Coragem não é ausência de medo. Ponha isso no seu coração. Se tiver alguém medroso, você está olhando para ele. Mas eu me enchi de Deus, do Espírito Santo e de um amor incontrolável. Eu falei assim, eu preciso falar com esse homem hoje. E o Espírito Santo, vai lá agora, meu filho. Eu cheguei nele e falei assim, lá, para quem é dono, fala Satyo, né? Vai aprendendo aí, viu, irmãos? Quando você chegar lá, não tem problema. Satyo, eu preciso falar com o senhor. Ele falou assim, é a respeito de quê? Aí eu, E para acertar os ponteiros, eu falei assim, não é trabalho. Ele antes de ele falou assim, para que dia? Japonês, né? Tudo agendadinho, né? Para que dia? Eu falei, o senhor que sabe. Mas eu queria falar aquela hora. Ele falou assim, é de trabalho? Eu falei, não.
Irmãos, Deus tocou no coração dele e falou assim, então depois a gente vê. Ele foi saindo, coisa assim, como daqui no portão aqui dessa entrada aqui. Ele foi e voltou. E eu ia voltando, olhando para trás. E ele falou assim, vem cá, vamos lá no escritório agora. Eu falei assim, quem mandou abrir a boca, né? Agora vai. Irmãos, eu não sei falar japonês direito ainda. Mas eu tenho amor, da qual Deus me chama para amar o meu próximo como a mim mesmo. Ele não é crente ainda, mas ele já é evangelizado. Eu cheguei naquele escritório, estava a esposa dele, a secretária, ele já chegou aquele jeitão japonesão, né? Chega pra lá. Como se fosse assim, vai para trás do biombo ali, né? Como se não tivesse ninguém lá, além dele e eu, né? Mas eu olhei bem para ele, eu falei assim... Aí eu comecei a chorar, irmãos. Porque eu não sei por que o amor nos faz isso. Eu não sei se Deus chora porque quando eu estou errando ou estou vacilando. Mas eu amo aquela pessoa de tanto, irmãos, que eu falei assim, hoje não posso me calar. Falei sobre o sacrifício de Jesus Cristo que foi feito por mim, homem pecador, mas por ele também, homem pecador. Disse para ele que não há salvação além de Jesus Cristo. E aquelas pessoas, a esposa e a secretária, que é prima dele, estava também ouvindo a mesma mensagem, irmãos. Sabe, irmãos, quando você faz a sua pregação daquele que se esmurrou, daquele que se reduziu-se à escravidão, mas pregou de forma qualificada, irmãos. Você sai daquela sala, eu saí daquela sala, você vai sair daquele lugar onde você pregar a respeito de Jesus de forma qualificada. Leve como uma pluma. Eu, como não entendo assim que um apelo seria viável, o apelo é bom para encorajar alguns, mas eu acredito muito na obra do Espírito Santo sem a participação nossa nessa área, na hora do apelo. Porque a Tsuneko-san, ela foi alcançada sem apelo. Ela resolveu ser batizada sem ser confrontada. Ela, lendo a Bíblia, ela falou assim, eu quero me batizar porque eu entendi que é uma ordem de Jesus. E eu estou esperando nesse homem também, irmãos. O que esse homem, há 8 anos atrás, antes de eu chegar lá? Eu não conhecia ele, vocês não sabiam que era ele. Mas da outra vez eu pedi oração por aquele lugar. E Deus está ouvindo, irmãos. Você fala assim, mas Humberto, você fala tão pouco para os japoneses. Irmão, é muito pouco mesmo. Mas tem que ser pouco com qualidade, com uma vida resignada. Não desista do seu chamado. Não desista de ser igreja. Não desanima na tua fé. Cumpre cabalmente o teu chamado. Cumpre cabalmente, se é ministério, o teu ministério. Cumpre cabalmente a carreira que te foi proposta. Essa maratona, porque é uma maratona, irmãos. Uma hora ela tem fim. E glória a Deus, porque tem um fim, irmãos. E depois de nós pararmos de respirar, quando nós nascemos, respiramos. Quando nós morremos, paramos de respirar. Quando nós paramos de respirar, acabou sua luta. Acabou o seu labor. Vai ser fácil chegar até ali? Eu não sei. Meu sogro faleceu, irmãos. Como disse a minha esposa, eu pensei com os meus botões, né, assim, Senhor, é uma morte tão bonita, né, tão fácil, tão boa. Em vista quando eu vi meu pai padecendo dia a dia. O pastor Jesus citou o irmão Euclides, né? Uma luta. Senhor, me leva. Mas Deus sabe como nós vamos glorificar, né, pastor?
que jeito nós vamos glorificar a Deus na nossa vida, mas também na nossa morte. Que Deus abençoe os irmãos. Eu sei que Jesus vai fazer uma obra maravilhosa no coração daquele meu sachô, meu patrão, né? Eu creio, irmãos, porque não fui ali em vão. O Espírito Santo não me incomodou em vão. Quando você se sentir inquieto, irmão, obedeça. Você vai se sentir mais leve. E você vai descansar no Senhor. E é tão engraçado que enquanto eu não falei com ele, eu não descansava. Mas quando eu preguei o Evangelho de forma mais clara, já repetindo já praticamente o que eu já havia falado para ele antes, eu vejo, irmãos, que Deus tem um plano na vida daquele homem. Não é possível que Deus me incomodaria tanto para que uma alma fosse ainda lançada no inferno. Que Deus abençoe a igreja, obrigado pela oportunidade, que nós possamos correr de tal maneira, irmãos. Amém? Doando toda a nossa vida, nosso coração, porque Deus é digno de que nós nos esforcemos, de que nós corramos, que nós nos esmurramos, reduzindo-se à escravidão e pregando com qualidade. Com qualidade não é a qualidade do pastor Jesus, é a qualidade da autoridade do Espírito Santo. Uma vida com Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Pastor Jesus.